O Guilherme Boulos entrou com uma ação popular. Uma ação popular é uma ação que qualquer cidadão ou cidadã podem entrar contra o Roberto Campos Neto, que é uma peça histórica por vários motivos. Primeiro, e eu li essa peça inteira ontem, depois de chegar do lançamento da pós-graduação do ICL, cansado em casa, mas comecei a ler e não consegui parar de ler, porque ela é bem construída como poucas vezes eu vi uma peça jurídica ser bem construída. É extremamente, em todos os sentidos. A ordem lógica, a ordem cronológica, ou seja, no tempo, assim, a forma como ela é completa em registrar e trazer todos os eventos em que o Roberto Campos Neto ele cometeu assim absurdos e que até essa peça ser ali promovida e produzida pelo Guilherme Boulos, as pessoas, enfim, parecem ter esquecido. E ela tem muitas páginas, mas eu trouxe alguns pontos, se vocês me permitem, porque sobre o que ela fala? Elô, Panúzio, Vivi e William De Luca. Ela fala, basicamente, sobre a enormidade de conflitos de interesse que foram ali vividas pelo atual presidente do Banco Central do Brasil. E isso está conectado com o que a gente acabou de falar, Panúzio, porque esses conflitos de interesse foram conflitos de interesse que, neste governo, sempre espirraram para o lado de aumentar juros e de jogar estresse no mercado. Em momento algum durante esse governo, o Roberto Campos Neto veio botar panos quentes e nem sinalizar uma economia melhorando e que a gente poderia, dado a melhora da economia, entrar numa trajetória de queda de juros, que é o que eu te falei, que esse discurso que mexe expectativas, mexe a curva futuro e tem uma economia direta para o país da ordem de dezenas de bilhões. Ele não fez isso em nenhum momento. E aí vai falar, mas como é que ele ia fazer? Tinha motivo? Total. Porque até agora, até poucos meses atrás, quando os especuladores começaram a vencer essa luta, a inflação estava vindo sempre, eu pergunto para vocês, acima ou abaixo do que o mercado estava esperando? Abaixo. Abaixo. E o desemprego estava vindo acima também. ou abaixo? O desemprego estava vindo abaixo. O crescimento estava vindo abaixo ou acima? O crescimento estava vindo acima. Então, o que explica? O presidente do Banco Central está em todos os discursos dele sendo pessimista e colocando estresse no mercado, porque colocar estresse no mercado tem custo financeiro. Porque colocar estresse no mercado faz com que as pessoas pressionem pela alta de juros e 1% de juros no custo total da dívida é exatamente os 70 bilhões de reais que a turma agora está cortando e tirando dinheiro, esse na emergência, e depois a justiça tributária a gente vai lá para 2026. Ô, Edu, eu li a matéria do site sobre essa petição do Boulos. Ela é clara como água. Quando você olha a tabela dos investimentos dele e o tanto que elas são influenciadas pelo aumento dos juros e do dólar, qualquer um entende. Elô, você está assim, perfeita, e o que você fala que sirva de incentivo para todo mundo ler. E a gente vai mandar o link no nosso grupo de WhatsApp para todo mundo ler a petição. Mas eu trouxe alguns pontos, só para vocês aqui. Eu vou ler rapidamente. Mas trouxe muita água. Não, eu trouxe porque é importante. Porque esse é um momento histórico, que se a gente consegue fazer justiça com todas essas barbaridades feitas pelo presidente do Banco Central, aí a gente deu um passo nesse país que nunca deu antes. Que nunca deu antes. Porque não é o primeiro caso de presidente do Banco Central que fez coisas para se aproveitar, aparentemente, da porta giratória do poder. Mas talvez tenha sido o que mais fez. Bota na tela, eu vou passar alguns pontos, tá? Só para vocês terem ideia, aqui a gente já está na página 19, tá? Então ele começa a falar... Primeiro ele fala, nas primeiras páginas, dos conflitos políticos. Então a gente está falando o seguinte, e vamos lembrar, né? No governo Bolsonaro foi aprovado a autonomia do Banco Central. O que quer dizer autonomia? Primeiro eles aprovam o seguinte, não pode demitir o presidente do Banco Central. Aí depois que aprova a autonomia, começa o Campos Neto a fazer conta para ver se o Bolsonaro está na frente ou não, vira ali o assessor
dos grupos ali que estavam torcendo para o Bolsonaro, vai votar com a camisa do presidente, vai nas festas do presidente cantando música lá na festa do presidente de apoio ao Bolsonaro. Isso o presidente do Banco Central. O presidente é o que é o autônomo. Fala que ele se reuniu mais de 50 vezes com o Bolsonaro, com o presidente Lula. Nos 2 primeiros anos se reuniu só uma vez. Fala todos os conflitos políticos. Então a primeira parte da peça é espetacular porque lista todos os conflitos políticos. Mas aí entra nessa parte que é o seguinte, isso aqui é a peça escrita. O conflito material de patrimônio, de bens, do presidente do Banco Central. Como dito, linhas acima, para além do conflito político que marca essa gestão, tem também um conflito de ordem material, já que parte relevante dos ativos, dos bens, da grana do Campos Neto, estão concentrados em títulos de renda fixa, que são remunerados pela taxa de juros que ele escolhe, e a maioria deles atrelados à Selic, que é essa que ele tem aumentado, e não só tem aumentado, porque quem aumenta é o Copom em votação, mas o que aumenta a Selic é o clima, é a expectativa do país, e ele influenciou diretamente essa expectativa com as falas continuamente e repetidamente pessimistas, mesmo com um cenário que só melhorava. Veja só, os ativos milionários, e esse valor aqui vocês vão ver que é muito maior que isso, só o valor declarado é de mais... Não, volta, só para eu terminar de ler aqui, rapidinho. É de mais de 50 milhões, é evidentemente sensível à flutuação da taxa de juros. E aqui uma coisa muito importante, tendo em vista só a parte conhecida, porque, e esse é o maior absurdo de todos, o Campos Neto é titular de cotas de fundo de investimento cujas aplicações são desconhecidas e sócio de empresas offshore em paraíso fiscal. Até hoje. E dentro do paraíso fiscal, o que tem dentro da empresa? Ninguém sabe. Pode ser qualquer coisa. Pode ser muito mais do que as pessoas imaginam. E vocês querem saber o valor? Aí põe a tabela, que é o que a Elô falou. Olha a tabela. Isso aqui é o patrimônio que o Campos Neto declarou. Aí tem ali o apartamento, casa, todas as coisas multimilionárias. Casa no condomínio mais caro do Brasil, que é o Fazenda Boa Vista, etc. Mas aí vem os que são passíveis de conflito de interesse. Peacock Assets, sediada nas Bahamas, administrada pelo Goldman Sachs. Ele diz que tem um valor de patrimônio lá de 5 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor que pode ser, a gente vai mostrar, pode ser contábil. Que às vezes você tem uma empresa e a empresa você pode colocar pelo valor contábil, mas a empresa pode valer muito mais. O que tem dentro desse Peacock? Ninguém tem ideia. Porque em paraíso fiscal ninguém tem como saber. Mas ele não tem só essa em Bahamas. Ele tem a ROCN, que deve ser de Roberto Campos Neto, que fica nas Ilhas Virgens Britânicas. 19 milhões de reais. Não sabe se também é valor contábil, se é muito mais do que isso. O que tem lá dentro? Ninguém sabe. Ele tem a Darling International, nas Ilhas Virgens Britânicas. Quanto tem? 13 milhões de reais. O que tem lá dentro? Ninguém sabe. Tem aplicações em renda fixa aqui no Brasil, em vários títulos diferentes, e certamente vários desses, e isso é uma das coisas que é pedida, devem ser atrelados à Selic. Só essa aplicação, mais de 55 milhões de reais. Independente de ser atrelada à Selic ou não, toda vez que a taxa de juros sobe, a remuneração de CDBs, LCIs, LCAs e CRAs e debêntures, no tempo, sobem também. Se é pré-fixado, não sobe imediatamente, mas no tempo, quando ela é renovada, vai subindo. E fundos de renda fixa e ação no país, no Credit Suisse, né, Reding Grifo, 13 milhões de reais. Então, só em vermelho, se você fizer uma soma rápida, tá aqui, ó, 50, 80, 100, 105 milhões de reais. 105 milhões de reais. 1% para cima significa 1 milhão de reais a mais por ano. Eu estou falando de você, Selic. Só que tem um pedaço desse que é totalmente obscuro, que é a parte do paraíso fiscal. Mas vamos para a próxima página. Vamos lá que eu separei para vocês, assim, trecho, mas vale ler tudo. Próxima página. O que Campos Neto deixou de explicar é o que tem nessas empresas offshore e como é que ele chegou nesses valores que ele declarou. Ou seja, ele está falando o capital social dessas sociedades, que é só contábil e formal,
que não tem nada a ver com o valor de mercado, que pode ser muito mais alto, ou está falando do valor patrimonial de verdade? Porque é muito possível, diz a ação, e até provável que a Peacock Assets, por exemplo, que fica em Bahamas, paraíso fiscal, administrado pelo Goldman Sachs, tenha um valor contábil de pouco mais de 5 milhões de reais, mas que, sob a sua gestão, tenham várias empresas offshore e vários outros ativos muito mais valiosos. Ninguém sabe. Só que ninguém sabe. E ele é o presidente do Banco Central. O Edu, sabe o que a gente sabe? O que a gente sabe, nós, seres mortais comuns, que esses números aí passam por uma estratosfera que é irreal para mim. Mas eu sei que esses números são influenciados pelas decisões que ele toma. Os investimentos dele crescem dependendo do que ele decide a respeito de entrar no mercado comprando dólar ou não, ou aumentar a taxa de juros ou não. Ele fica mais rico. Exatamente. E Elô, e só falar sobre os conflitos políticos, eu falei, vale a pena ler, porque assim, tem ele, durante esse período, autonomia do Banco Central, não sei o quê, ele se reuniu em jantar com Tarcísio de Freitas, principal adversário do Lula, e saíram do negócio com os jornais todos falando que eles tinham deixado combinado de virar o ministro da Fazenda do Tarcísio. É absolutamente insano o negócio. Mas vamos continuar. Olha só, os trechinhos. Eu peguei só os trechinhos que aí dá para entender quase que a peça inteira. Põe o próximo textinho. Pode botar o próximo, por favor. Vamos lá, o próximo trecho. 83, você vai ver. Eu estou pegando de 65 para 83, tem muita coisa. No caso subexânime, como visto, verifica-se 2 tipos de conflito. Política e de interesse financeiro ou econômico. Ambos os conflitos enquadram-se no artigo 5º, inciso 1, 2, 3, 4 da Lei 12.813 de 2013, que qualifica eles como atos de improbidade administrativa. Está aqui, ó, o artigo 12. O agente público que praticar os atos previstos no artigo 5 e 6º desta lei incorre em improbidade administrativa na forma do artigo que está aqui descrito, quando não caracterizada quaisquer das condutas descritas no artigo 9 e 10 daquela lei. Põe o próximo trechinho, ou seja, está muito bem estruturada juridicamente a peça. Além disso, de acordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal, exige-se que a autoridade pública informe à Comissão de Ética o recebimento de quaisquer propostas de trabalho ou negócio futuro no setor privado. E por que esse é o problema? Porque nesse caso, olha o item 85, o presidente do Banco Central, ao que parece, tem recebido inúmeros convites para assumir cargos de CEOs em grandes bancos de varejo, instituições de investimento e gestoras de ativos de diversos portes. Só que não apresentou nada, nenhuma delas teria sido apresentada à Comissão de Ética Pública. As pessoas só sabem pela imprensa, que diz que ele vai abrir uma empresa de fintech em Miami, que está recebendo um monte de propostas, que os bancos estão disputando ele. Vamos para o próximo item aqui, tem mais 2 só que eu separei para vocês. E aí, pede-se nessa ação, essa é a parte mais importante. O que estão pedindo? Estão pedindo para prender, estão pedindo para... Não, nada disso. Por isso que outras ações populares já aconteceram contra o Campos Neto. Mas ela é extremamente bem estruturada, juridicamente uma peça brilhante, e ela é razoável naquilo que se pede. E por isso, juristas com quem eu conversei falaram o seguinte, essa é o seguinte, essa o cara vai ter que se explicar, que não se pede nenhum absurdo. O que estão pedindo? Primeiro, a documentação relativa às empresas, nacionais ou internacionais, que ele figura como sócio investidor. Ele tem que mostrar isso. A documentação relativa a todas as participações societárias detidas por terceiro. A documentação relativa a todos os investimentos que ele mantém no mercado de capital brasileiro e estrangeiro, inclusive, isso é muito importante, os ativos que os fundos deles investem. A gente quer saber, aquela empresa que no item D pede também, dos fundos offshore, o que tem dentro dessa empresa? Olha lá, a indicação de todos os ativos vertidos para essas empresas offshore. E todas as propostas de trabalho recebidas durante a sua gestão no Banco Central do Brasil. Em outras palavras, quer um Banco Central autônomo? Então é o seguinte, você não foi nada autônomo durante esse período. Você foi a 52 reuniões com Bolsonaro, foi a uma com o presidente Lula. Você só fazia elogios ao governo no governo Bolsonaro, você só colocou estresse no governo Lula. Você, no governo Lula, foi a reuniões com o adversário dele, saindo da reunião com a imprensa, dizendo que você ia ser ministro da Fazenda.
E, durante o governo Lula, tudo que você fez contribuiu para subir os juros. E o seu patrimônio é diretamente beneficiado com o aumento dos juros e diretamente beneficiado com a subida do dólar. E aí veja no final o que se pede como penalidade. Vamos lá, Aurel Campos Neto, pode botar o próximo item, por favor, que aí a gente conclui. No caso, impõe-se liminarmente que o réu Roberto Campos Neto se abstenha de praticar os atos previstos no artigo 12 do Regimento Interno do Banco Central até o término do seu mandato. Se abstenha de instaurar ou praticar qualquer ato em processos administrativos ampliativos ou restritivos à esfera jurídica de agentes do mercado financeiro até o término do seu mandato e se abstenha de participar das reuniões do Copom. Porque se o cara demonstrou tudo isso, se a gente não sabe o que tem dentro das empresas desse, como é que esse cara vai definir a taxa de juros ou pressão? Porque não é quem define, eu repito, é quem mais influi na taxa de juros do Brasil, principalmente que é por quem mais fala, é quem mais gerencia as expectativas. Se esse cara está com tanto conflito de interesse e se a gente não sabe onde estão os investimentos dele, como é que a gente vai deixar esse cara continuar votando e decidindo? E aí tem uma parte, eu não sei se eu coloquei também a última, que é importante, que eles falam o seguinte, olha, em tese, e aqui é importante, é imprescindível, eles também pedem, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático para que sejam apuradas a atuação de outros grupos econômicos ou não econômicos, políticos, e obtenção de vantagens reprováveis a partir do exercício do cargo. Porque se esse cara estava em reunião, em jantar com o adversário, teve uma reunião no Rio de Janeiro, na casa de um apresentador famoso de televisão, com um monte de empresário também, o que esse cara estava conversando com essa turma toda? A gente tem o direito de saber, o cargo exige transparência. E aí, o que é importante? Eles falam o seguinte, primeiro, se de alguma forma as razões apresentadas nessa liminar aqui, elas sejam comprovadas como coisas que foram feitas de uma maneira não adequada, ou seja, se a improbidade administrativa for comprovada, ele tem que ser demitido. Mas aí uma coisa interessante, eles falam o seguinte, em tese, todas as decisões que ele tomou teriam que ser anuladas. Só que isso traria uma insegurança jurídica enorme. Imagina anular todas as mudanças de taxa de juros para trás? Ferrou. Como é que todos os contratos do Brasil que foram feitos em cima da Selic, o quanto um devia para o outro, isso é impossível. Então eles falam o seguinte, não, respeite-se o que foi feito para trás, mude-se daqui para frente e, caso algumas dessas coisas, desses documentos que a gente pediu, tragam provas de que algo foi feito de uma maneira inadequada, que ele seja punido. Se a gente fizer tudo isso, aí a gente vai ter transparência. Então eu aplaudo essa iniciativa popular do Guilherme Boulos e falo o seguinte, Faria Lima é muito mais do que só a especulação no dólar que a gente viu ontem. O problema é muito maior. E essa peça histórica do Guilherme Boulos traz à tona... Uma pena que a gente não pode fazer isso ainda com Paulo Guedes, porque teria outro de igual tamanho para fazer com Paulo Guedes, e que deveria ser feita com Paulo Guedes. Mas o Roberto Campos Neto está aí, ainda atuando, ainda impactando os futuros desse país. Então a gente, assim, pede e pressiona para que isso traga resultado e que as pessoas possam finalmente conhecer como são tocados os interesses financeiros no país.